prazer recebê-lo. O prazer é todo meu, Renato. Estar aqui nesse lugar incrível com essa energia do mar. O mar inspira, né? O mar inspira. E eu queria começar exatamente com uma pergunta com o mar, né? O mar, no xamanismo, ele é um elemento da natureza que tem muito a ver com a fluidez. E eu queria saber, assim, na sua área esportiva, o que o mar te ensinou? O mar ensinou a vida, né? Do mar veio a nossa tradição de família. Nosso avô materno, dinamarquês, né? Povo escandinavo, tradição viking, né? Eles têm intimidade com navegação, conquistas do mar. Então, mesmo ele sendo engenheiro, ele era um engenheiro especializado em construções sobre o mar, né? Então ele trazia essa cultura náutica do povo dinamarquês, trouxe isso para a família, para minha mãe falecida, meus tios tricampeões mundiais de vela. Então eles mostraram para a gente assim, o mar é um espaço amplo, você olha, né? E o horizonte nunca acaba, o mar é liberdade, o mar é vida, o mar também gera respeito, né? A energia do mar é muito mais forte do que qualquer ser humano, né? Então você lá descobre que você é um ser ínfimo, né? Dentro desse contexto natureza e tem que aprender a conviver em harmonia com ele. Muitas vezes a gente que navega no mar, você escolhe para onde ir, mas tem vezes que a energia é tão forte que por mais que seja um veleiro veloz, um navio que seja, se o mar impõe para você uma coisa, você respeita. Então o mar ele é um parceiro importante, né? Mas você tem que ter cumplicidade com ele para entendê-lo e daí sim você poder navegar em harmonia com o mar. Lais, falando agora um pouquinho do seu projeto, qual é o propósito do projeto, assim, quando você pensou em desenvolver? Para que ele existe? Olha, Renata, o projeto foi uma concepção nossa, quase que uma indignação do fato da gente viver num país onde a cultura esportiva ela é muito terrestre, né? Futebol é um esporte, por definição, caro. Quanto custa você ter um campo de futebol, aquele espaço de terreno numa área urbana? Quanto custa o terreno, manutenção dele, gramado, irrigação? Está na cultura do povo, então é praticado por muitos. Esportes como a vela, por um lado, deu o maior saldo de medalhas olímpicas para o Brasil, por outro lado, sempre foi visto como esporte elite, praticado a partir de clubes, né? Então, a gente nunca aceitou muito esse conceito de que o esporte é de elite. O esporte é um direito de todos e é um dever do Estado gerar oportunidade para que as pessoas tenham acesso ao esporte. Seja o tiro com arco, o judô, a ginástica, o vôlei, a vela, por que não? Então, quando a gente estava naquela fase de visibilidade dos Jogos Olímpicos de Atlanta 96, nós fomos homenageados. Na época era pela Prefeitura em Niterói. Eles queriam homenagear a gente com títulos e medalhas. A gente falou, poxa, não há homenagem melhor do que gerar a oportunidade da gente poder passar, transferir um pouco da nossa paixão, do nosso conhecimento para jovens que nasceram em Niterói, a cidade berço da vela brasileira, com 6 clubes ativos, né, com 8 medalhas olímpicas na vela, e a gente poder então levar isso, disponibilizar. Então surgiu o conceito do projeto Grael. Isso foi em Atlanta 96. Ele foi implantado de fato, né, em agosto de 98. Foi a primeira aula no princípio do mês. Para a gente ali era um desafio. Começou com uma escolinha de vela para jovens da rede pública de ensino. Depois a gente percebeu que muito mais do que ensinar a vela, era ensinar a cidadania, a segurança, o jovem aprender primeiro a nadar, para ele se sentir seguro do mar, depois ele aprender a remar, a velejar, mas se você ensina a velejar, tudo bem, eu aprendi o esporte. E agora? A gente sentiu outra necessidade. Nem sempre quando você leva o esporte para o jovem no sentido participativo, você pode vender a expectativa de que formará um campeão. Um campeão é um processo exclusivo, né, darwiniano, que de uma base, né, de vários praticantes surgirão alguns com talento para serem, quem sabe, campeões. Então a gente percebeu que aquele conhecimento a gente tinha que canalizar de algo útil. Aí surgiu, foi a contribuição do Axel, o ensino técnico profissionalizante.
dá ao jovem a perspectiva profissional num país de mais de 8 mil quilômetros de costa atlântica, mais de 40 mil quilômetros navegáveis em costas interiores, rios, lagos e represas, mas que falta mão de obra especializada para ensinar o jovem a navegar, um barco de pesca, de turismo, de recreação, de lazer, né? Trabalhar embarcado aí no mercado do pré-sal, que está crescendo cada vez mais e falta mão de obra especializada. Então é mostrar para esse jovem que ali é uma perspectiva profissional verdadeira. Também. Não adianta o jovem que mora em Niterói, nas encostas, daquela topografia, né, o morro contra o mar, e ver os barquinhos à vela velejando, da onde saíram os irmãos Grael e outros campeões da vela, mas eles não entendem o ecossistema onde eles estão inseridos. É uma região de grande tensão urbana, um processo de lixiviação, onde o lixo que é jogado no chão, percebendo ou não, ele vai parar no mar, vai poluir o meio ambiente, né? Ele vai contaminar uma tartaruga que vai morrer, ou seja, o reflexo que isso gera, e também entender a falta de saneamento, que é um mal que assola hoje as principais cidades brasileiras. Então, para ele entender o ecossistema que ele está inserido e como que a simples atitude dele no dia a dia pode mudar. Ele é numa região metropolitana de 15 milhões de habitantes. É verdade, mas ele é que com um gesto dele ele pode contagiar 5, 50, 500, né? E aí você começa a mudar a atitude. Sim, é questão. Ensina para ele o que é poluição, o que deveria ser feito para evitar a poluição, a atitude de cada um. A gente faz regatas ecológicas, levam eles numa praia em Niterói para fazer recolhimento de lixo, né, e dar prêmio para aqueles que recolhem mais lixo, com toda uma segurança. Aí depois a gente capacitou esses jovens para que eles possam conduzir embarcações cata-lixo, embarcações que operam hoje profissionalmente, né, a serviço da prefeitura, do governo do estado, catando lixo. Então eles passam a ter expertise sobre isso, analisando corrente, aonde vão aquelas filas de lixo que conforme o vento e a maré, você forma um canal de lixo, então eles descobrem nos lugares, na hora, entender de maré, de correnteza, para captar o lixo. Cada um que está captando o lixo, tem alguém vendo, você antes de jogar um plástico dentro d'água, você vai pensar, eu vou jogar aqui, aquele cara vai ter que pegar lá, você não joga, né? Então eu acho que é uma questão realmente de comportamento. Tudo a partir de tudo que você já viveu, né? Tanto no esporte como no esporte profissional, você sente assim, já deixando isso como parte do seu legado? Talvez. Eu acho que o nosso legado, mais do que ensinar os filhos a navegarem, quem sabe eles serem campeões internacionais, como os filhos do Torben Jação, Martini, sobretudo, Marco, mas uma coisa é familiar, é hereditário. Outra coisa é você poder permitir que as pessoas sonhem os seus sonhos, né? Então, disponibilizar isso. Então, hoje, passado 16 anos, que já existe o Projeto Grael, Instituto Rumo Náutico, a gente poder olhar e perceber que por lá já passaram mais de 12 mil jovens, nosso núcleo principal em Niterói, nossa ação que nós fizemos temporária durante anos em Três Marias, Minas Gerais, um período em Vitória, no Espírito Santo, Maricá, no estado do Rio de Janeiro. Quantos jovens que puderam receber isso, com certeza na vida de cada um deles isso vai impactar. Então é sim um legado, né? Um legado a gente vê que hoje tem pessoas que gostam do mar e gostam de ter a cumplicidade do vento que nós aprendemos a ter. Sim. E então, reconhecer por isso também. Na minha opinião, assim, o esporte ele traz, na maioria das vezes, a questão muito do resultado, né? Ganhar, 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 ganhar. Quando na verdade só ganha Mas o que está por trás daquilo ali? Né? E a jornada, que é o que foi realizado para que chegasse aonde chegou. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Não da chegada, mas sim da jornada. O que você poderia falar? A questão entre o homem e a natureza, né? Nós somos, né, oriundos da natureza, deveríamos viver, né, em perfeita coexistência com ela, por mais que o ser humano, ao viver, ele já de alguma forma impacta a natureza, mas o ser humano houve a fase que ele lutou contra a natureza, né, contra os bichos hostis, então ele queria ser o animal que manda na superfície, né. Depois ele lutou contra o bicho humano, para ver qual a tribo
supremacia, a liderança, a questão tribal. Depois, né, ele passou a dominar a natureza para extrair dali o alimento, né? Do alimento extrair a riqueza. Da riqueza não bastava o alimento que vinha do animal, né, da flora e da fauna, e começou a mexer com toda a parte mineral. Então, destruir o planeta para tirar os combustíveis fósseis, né, o metal, e disso você criar toda uma industrialização. Esse é o processo da evolução do ser humano. Mas chegou hoje num processo que é a involução, né? Nós estamos regredindo a nossa capacidade de coexistirmos no mesmo planeta, cada vez mais agredindo, mudando o clima e o próprio ser humano sendo vítima desse processo. Então, essa compreensão de que você não precisa ser um bicho grilo, né, paz e amor totalmente, mas você entender que a gente precisa buscar o equilíbrio com a natureza, e vários esportes ajudam nesse sentido, né? Sim. Você ter essa compreensão e com isso você ser um animal melhor do que nós fomos até então, né? O ser humano é um bicho que destruiu e está destruindo cada vez mais, né? Então, como que a gente vai descobrir o caminho de volta? Rapidamente a gente está chegando à constatação de que está mudando. Falta pouco para um barril de água custar mais caro do que um barril de petróleo. Talvez seja tarde demais quando a gente passar desse momento. Você acha que o ser humano tá nesse caminho de desenvolver essa consciência mais madura para essa... Quer dizer o seguinte, você acha que o ser humano está preparado para essa nova era, vamos dizer assim, de mudança das gerações, não né? está preparado, mas ele está despertando. Isso, então, essa seria a minha pergunta. Aqueles que são mais inteligentes, que estão vendo, né, a vida do ser humano na Terra fora da caixinha, fora do meu eu aqui hoje, o que eu vou ganhar no final do mês, o que eu vou comprar, o que eu vou conquistar. Porque enquanto a gente é egocêntrico, egoísta e está pensando cada um no seu próprio objetivo, isso dane a natureza. Isso aqui vai aguentar até o dia que eu morrer, então deixa pra lá. Tá para me servir. Exatamente, né? Mas já existe uma consciência de pessoas, né, que estão preocupadas já com os outros, né, com aqueles que mais necessitam, com as coisas que estão focando da humanidade. Então, são pessoas que já estão vendo à frente do seu tempo. Esse grupo de indivíduos conscientes está crescendo. Está crescendo, estão criando políticas públicas, tem países já com metas ousadas para exterminar, acabar com o carro na rua. A Dinamarca, por exemplo, né? Então, isso vai gerar exemplo. Agora, tem uma outra parte da população, cada um pensando no seu bem-estar e no seu próprio sucesso, e tem uma parcela da população do mundo pensando em sobreviver, né? Das guerras étnicas, religiosas, o cara está querendo comer, praga, doença, epidemia. Então, esse ser humano subdesenvolvido ainda prevalece. Eu acho que o que fica são os que estão despertando e que podem deixar esse legado, né? Com certeza. Que é essa consciência, principalmente cada um fazendo a sua parte. Seguramente. Então, para finalizar essa tarde, essa segunda-feira carioca, queria que você deixasse uma frase de inspiração sua, um pequeno trecho, enfim, algo que... Renata, que você gosta de falar. São várias, mas eu uso em minhas palestras uma que foi fundamental na compreensão da minha vida após o acidente lá em 1998, que era para entender assim, o que eu poderia produzir a partir dali, como entender uma nova realidade, por que isso vai acontecer comigo e tal. É de um escritor inglês, chama-se William Burroughs, que diz: o pessimista reclama do vento, o otimista espera o vento mudar, o realista ajusta as velas do vento, entende? Então, assim é a vida, a gente não pode só reclamar de tudo. Ai, que azar que eu tive, uma lancha me atropelou porque o meu corpo, só eu, agora acabou, eu sou um aleijado, um deficiente, enfim. Ou ser um otimista, assim, não, mas tudo vai mudar, eu sei que eu vou ganhar dinheiro, tecnologia, célula-tronco vai desenvolver uma perna para mim, biônica, melhor do que a antiga. Também não é assim. A vida
Muitas decisões que nós tomamos na vida, né, atitudes, escolhas, vão selar o nosso caminho. Mas tem também os fatores não controláveis, tais como a natureza, né, a atitude de uma outra pessoa com você. Então aí a gente tem que ver a realidade e dentro dessa realidade a gente tirar proveito de como que a gente pode estar em equilíbrio com nós mesmos, com a felicidade, a busca da felicidade, ou descobrir que às vezes ela não é uma busca, ela está hoje, aqui e agora, né? Então é saber lidar com a realidade e ser feliz assim, isso é a grande equação difícil, né, que as pessoas buscam, mas é possível. Possível. E eu queria fechar reconhecendo o mar, porque eu sou uma amante do mar. Eu, embora não pratique... Das gaivotas. Das gaivotas. Embora não pratique esporte, mas eu me conecto muito com a energia do mar, porque é uma energia muito feminina, né? De fluir, de transparência, de aceitar. E eu queria reconhecer então esse local. Por exemplo, na língua inglesa e os portes da vela, a navegação tem muito a ver com a cultura inglesa. A gente fala de marinha, referências, né? Marinha britânica. Mas na língua inglesa todos os barcos têm nomes femininos. Interessante. Quando você se refere a um barco, né, é she, né, não é um it ou he. Então os barcos têm nomes femininos e o próprio barco, que em português é o barco, né, em inglês então, é feminino. Interessante aí. Cultura que eu não sabia. Muito obrigada, Lai, por esse momento. Obrigado a você. Muito obrigada, gratidão. Valeu, prazer enorme.